Isenção tributária. O que é isenção e qual é a distinção entre isenção e imunidade tributária? Vamos primeiro ao conceito, na tela. Isenção consiste em benefício fiscal instituído por lei específica do ente que, em regra, detém a competência constitucional para instituir e cobrar a exação. A isenção acarreta a dispensa do pagamento do tributo. Exemplo, isenção de PVA e ICMS para pessoas com deficiência. Então notem, meus caros, nós estudamos na aula passada o princípio da vedação às isenções heterônimas. Vocês notaram que quem tem um poder de isentar é quem tem um poder de instituir o tributo. De modo que não se admite um ente que não tenha competência para instituir o tributo possa, por lei própria, conceder isenção de tributo de outro ente federativo. Por exemplo, a União não pode conceder isenção de tributos estaduais e municipais, e os estados não podem conceder isenção de tributos municipais e nem, por óbvio, de tributos federais. Ótimo. Mas o que é, a rigor, isenção? Percebam, meus caros, que a isenção é um benefício fiscal que depende de lei específica. Esta regra de lei específica para a concessão da isenção está prevista no artigo 150, parágrafo 6º. Então, de início, você consegue perceber uma clara diferença entre isenção e imunidade. A imunidade, invariavelmente, está prevista no próprio texto da Constituição. Não existe imunidade prevista na lei. E a isenção, invariavelmente, está prevista na lei. Então, esta é a primeira nota distintiva. Mas não é essa a única diferença entre imunidade e isenção. Notem, a isenção é benefício fiscal. A imunidade não é benefício fiscal. Imunidade é regra de incompetência constitucional. É regra de não incidência constitucionalmente qualificada. A imunidade, ela amputa, ela castra desde o início a ocorrência do fato gerador. Dentro de uma situação imune, sequer surge a obrigação tributária, porque o fato gerador não se verifica. Exemplo, se a União licencia um veículo em seu nome, não há que se falar na ocorrência do fato gerador do IPVA, porque estamos diante de uma situação imune. Agora, diferente é a situação de um deficiente físico, por exemplo, aqui no estado de Goiás, que tem a isenção no tocante ao IPVA. Percebam, nessa hipótese, nós temos que ocorre o fato gerador, porque ao licenciar o veículo em seu nome, esta pessoa física, no caso o deficiente, ele concretizou a hipótese de incidência. A obrigação tributária surge. Ocorre que dentro da linha do tempo do direito tributário, para que surja o dever de pagar o tributo, é necessária a constituição do crédito tributário, que só ocorre por meio do ato de lançamento. Porém, como estamos diante de uma isenção fiscal, esse benefício exclui o crédito tributário porque impede o lançamento. Compreenderam? Então, na isenção nós temos a ocorrência do fato gerador, o surgimento da obrigação tributária. Porém, por uma regra isentiva por um favor fiscal, exclui-se o crédito tributário, impedindo-se o lançamento. Na imunidade tributária, não ocorre sequer o fato gerador, porque não há sequer hipótese de incidência. Compreenderam? Na tela. A imunidade é regra constitucional que, por se qualificar como hipótese de não incidência, impede a ocorrência do fato gerador e do surgimento da obrigação tributária principal. A isenção é regra legal que impede a constituição do crédito tributário por razões de política econômico-fiscal, adotada pelo ente tributante. Ao contrário da imunidade, a isenção não impede a ocorrência do fato gerador e da obrigação tributária principal. Porém, a isenção exclui o crédito tributário, impedindo a sua constituição.
Então notem, mais uma vez, dentro da linha do tempo do direito tributário, nós temos que a Constituição atribui competência impositiva aos entes federativos. Os entes federativos exercem essa competência, editando uma lei, especificando qual é a hipótese de incidência. Verificada no mundo fenomênico essa hipótese, nós temos a ocorrência do fato gerador e o surgimento da obrigação tributária. Com a obrigação tributária, surge para o fisco a pretensão, que se concretiza por meio do lançamento e constitui o crédito tributário. Em se tratando de imunidade tributária, como se trata de uma norma de jaez constitucional que impede o surgimento da própria obrigação, por afastar a ocorrência do fato gerador, nós não avançamos nem um passo na linha do tempo do direito tributário. Diferentemente da isenção, que conforme vimos, há a ocorrência do fato gerador e surge a obrigação tributária. O que nós não temos, nesse caso, é a constituição do crédito, porque a isenção exclui a possibilidade de autoridade administrativa, por meio do lançamento, constituir o crédito tributário. No tocante à alíquota zero, o ente tributante tem a competência para instituir o tributo, o fato gerador ocorre, porém, a obrigação tributária, por uma questão de cálculo, por uma questão aritmética, ela é nula, já que a alíquota é zero. A alíquota é o percentual que vai ser aplicado ao montante da base econômica tributável. Então vamos supor que numa operação de compra e venda de mercadorias destinadas ao exterior, a alíquota seja zero. Qual será o valor do imposto de exportação nessa operação? Será igual a zero. Em razão de imunidade? Não. Em razão de isenção? Não. Em razão de política econômico-fiscal. O efeito é o mesmo da isenção. Ocorre que, conforme vocês viram, a isenção depende de lei específica. Na alíquota zero, geralmente ocorre em relação aos impostos regulatórios, impostos aduaneiros, o chefe do executivo tem uma liberdade atribuída pela Constituição, no artigo 150, parágrafo 1º, de mexer, de variar as alíquotas de acordo com a necessidade da política fiscal. Então notem, tanto na alíquota zero quanto na isenção, o resultado é a dispensa do pagamento do tributo. Mas os fundamentos que legitimam a isenção e que legitimam a alíquota zero são diferentes. E os instrumentos também são diferentes. Para cada isenção, eu preciso de uma lei específica. Em se tratando de alíquota zero, quando se trata dos impostos regulatórios ou impostos aduaneiros, nós sabemos que o próprio executivo tem esta prerrogativa de, por meio de ato infralegal, mexer, variar as alíquotas de acordo com o cenário político-econômico. Ok? Na tela. Na hipótese de alíquota zero, o ente tributante tem competência tributária para criar o tributo, tanto que o faz. E o fato gerador ocorre no mundo concreto, mas a obrigação tributária dele decorrente, por uma questão de cálculo, é nula. As alíquotas zero normalmente se referem aos tributos regulatórios, importação, exportação, IPI e IOF, que podem ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. O imposto de exportação, por exemplo, na imensa maioria das hipóteses, tem a alíquota reduzida a zero, como parte da política de incentivo à exportação. Então percebam, meus caros, a isenção e a imunidade têm como consequência prática a dispensa do pagamento do tributo. Mas o impacto de uma norma de natureza imunizante e de uma norma de natureza isentiva dentro de uma relação jurídico-tributária são bem distintas. Vocês podem observar com clareza essa distinção analisando esses fenômenos dentro da linha do tempo do direito tributário. E notem que a imunidade ela opera no âmbito da delimitação da competência. Já a isenção opera no âmbito do exercício da competência. Então vejam a diferença. A imunidade opera no âmbito da delimitação da competência. E quem pode delimitar a competência? Só o legislador constituinte. Já a isenção, ela opera no âmbito do exercício da competência. A competência já foi delimitada constitucionalmente. Aí o legislador,
por questões de política social, política econômica, ele pode decidir isentar algumas operações ou algumas situações dentro do campo de abrangência da hipótese de incidência. Na tela. A imunidade opera no âmbito da própria delimitação da competência. A isenção opera no âmbito do exercício da competência. Nós vamos ver alguns exemplos em que isso vai ficar muito claro, mas nós faremos isso no próximo bloco. Até já!